Fogo da Paraíba, 9h45 em João Pessoa. Vamos colocar no circuito aqui o Emerson Pansieri e o Cláudio Rezende. Vamos falar do jogo há poucas horas dessa batalha dificílima do Atlético, porque tem que sair um vencedor. Tem que aparecer um vencedor essa noite. Não tem segunda chance. Se não ganhar hoje, volta para casa. 6h42, está falando o Emerson Pansieri. É isso mesmo, Emanuel. Boa noite pra você, boa noite ao Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. Não tem erro. Precisa sair um vencedor, precisa ter alguém para vencer essa partida para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. E claro, o Galo quer fazer bonito aqui em João Pessoa, no estádio Almeidão. 28 graus, viu, Emanuel? A temperatura legal, está boa, venta bastante nesse instante aqui no estádio Almeidão. Claro, ainda o torcedor não teve o acesso permitido ao estádio aqui na Paraíba. Em relação ao time do técnico Thiago Largue, pelo menos ele não deixou a imprensa assistir a parte tática, a atividade tática na atividade de ontem. Então, vai, pelo menos por uma coerência, deve repetir a formação que foi a campo contra a equipe do América no Clássico. O Galo saiu vencedor, então como deu certo, a tendência é essa, que ele repita o time na partida de hoje às 9h45 da noite. E para falar com a gente aqui na turma do bate-bola, zagueiro Léo Silva, em relação a passar para a próxima fase, essa classificação e também a premiação, que é muito interessante, a parte financeira. É isso, Léo Silva? Uma coisa boa pela bonificação de uma conquista, todos sabem disso, mas não podemos pensar lá nessa premiação, é saudável para o clube, todos sabem disso e por isso nós vamos fazer o nosso melhor em cada jogo, em cada fase, para que a gente consiga evoluir, passar e classificar durante essa competição, para que a gente consiga classificar. Um jogo contra um adversário que vem bem em competições do Nordeste, está invicto no ano, o Atlético vem bem de um clássico também contra o América, possibilidades de um grande jogo nessa quarta-feira. Sim, espero que sim, principalmente por parte do Atlético, de mantermos a concentração e o foco e o padrão do que foi no último jogo, para que a gente consiga um grande resultado e a classificação. Léo, o Thiago é até contemporâneo seu em relação à idade, mas eu percebo que a gente vê no discurso de vocês que há uma confiança muito nele e quem sabe isso se torne até uma efetivação por parte do Atlético. Claro que isso não está firmado, não é certo, não está concreto, mas depende de resultados. Você acha que, como líder desse grupo também, que isso é uma possibilidade, ver capacidade no treinador, que é jovem, mas tem essa linguagem um pouco e visão moderna do futebol de hoje? Ele tem um conhecimento muito grande, todos os atletas confiam nele, naquilo que ele passa pra gente, e o que a gente está fazendo é dar o retorno dentro de campo do padrão que ele tem colocado para nós, e sobre a efetivação, o que for de melhor pro clube, e ele já está contribuindo nisso, para que o Atlético consiga ter um padrão de jogo, consiga ser forte a cada jogo, a cada rodada, para que a gente evolua e consiga os nossos objetivos. Obrigado. Palavras então do Léo Silva com a gente aqui na turma do bate-bola, sinal eletrônico marcando 6h45. O Atlético está na participação de número 29 em termos de Copa do Brasil, só não disputou em 93. E também aqui conosco para falar agora do Botafogo da Paraíba, o time que é chamado de Belo, não é isso, Cláudio Rezende? Boa noite. Boa noite, Pansieri. É isso, o Belo tá animado, né? Invicto no ano, 12 jogos, venceu 8 vezes, empatou outras 4, e o Botafogo da Paraíba, que no último domingo também venceu um clássico contra o 13 em Campina Grande por 4-2 fora de casa. E a expectativa por conta disso de casa cheia, estão falando no jogo do ano, jogo da vida, e não é para menos quando vai enfrentar um time de Série A com o peso do Atlético, uma legião mineira nesse time do Botafogo da Paraíba, a começar pelo técnico, o Leston Júnior, tá chegando aqui na turma do bate-bola para falar sobre esse desafio seu, um time de Série C para encarar o Atlético hoje, por isso o jogo da vida, Leston. Prazer falar contigo e na Itatiaia. Na verdade, a gente encara primeiro tendo a noção exata do abismo que existe entre os dois clubes no que diz respeito a orçamento, a estrutura, a capacidade individual dos atletas, né? Então, o primeiro ponto é que nós temos a noção exata que existe uma distância muito grande. E a partir daí, você passa a ter o entendimento que para você ter possibilidade de avançar, para que você tenha possibilidade de bater um gigante como o Atlético, é preciso fazer o jogo perfeito, né? E o jogo perfeito é você neutralizar
tudo aquilo de bom que o Atlético tem e o tem, né, verdadeiramente, tem muita capacidade individual. Assim, sem dúvida nenhuma, nós teremos aqui uma atmosfera extremamente favorável, né? A tendência é que a gente tem um público aí superior a 20 mil torcedores, a cidade está muito mobilizada, né, em função desse jogo, e eu acho que esse regulamento da Copa do Brasil, a partir do momento da segunda fase ser sorteio, jogo único, sem vantagem do empate, ele aumenta a possibilidade de uma equipe de um menor investimento conseguir em 90 minutos equilibrar um jogo, né, que equilibre um pouco mais, volto a repetir, essa distância tão grande que existe entre os dois clubes nos outros aspectos. Aston Júnior, Mineiro, o provável time dele, tem uma dúvida no gol, Edson ou Hemerson. O Felipe Cordeiro, Gladstone, Lula e Fábio Alves, Rafael Jataí, que já passou pelo Atlético, Alan Dias, Carlos Renato, Marcos Aurélio, ex-Curitiba, Dico e Nando. A diretoria do Botafogo da Paraíba está oferecendo R$400 mil de bicho para os jogadores. A classificação vale 1.400.000 para quem passar. Eles estão pegando 400 mil desses 1.400.000 passando para os jogadores. Um recado muito importante para você. Só um detalhe sobre o assunto Fred. Agora há pouco o Samuel Venâncio trouxe a informação, inclusive acesso a um documento lá da Câmara Arbitral do Esporte. Pelo que eu conversei com uma fonte também que teve acesso do lado do Atlético, o que acontece? O Atlético não se sente derrotado com essa liminar que foi negada hoje. O Atlético entende que houve uma vitória porque o Fred estava tentando tirar o assunto da Câmara Arbitral do Esporte e levar para Justiça Comum, que não aconteceu. O assunto vai continuar lá na CBF e vamos ter vários assuntos com relação a isso, o caso Fred e CBF. Quando o Atlético entrar em campo hoje contra o Botafogo da Paraíba, o Botafogo e o Atlético já saberão, se passarem, qual será o adversário, porque mais cedo às 8h30 jogam em Florianópolis, Figueirense e Oeste. O classificado vai enfrentar o Atlético ou o Botafogo em 2 partidas. Se for o Atlético, o segundo jogo é em BH. E agora o Emerson Pansieri, talvez já confirmando a escalação do Atlético para essa noite. Isso mesmo. Nesse instante aqui, Manuel, quando eles colocam o hino nacional brasileiro num formato de forró. Vitor, Patrick, Gabriel, Léo Silva e Fábio Santos, Adilson, Elias, Otero e Roger Guedes, Eric e Ricardo Oliveira. Essa provável formação do Galo pro jogo contra o Botafogo da Paraíba. Claro, daqui a pouco também da emoção do Mário Henrique Caixa nessa nossa grande jornada esportiva, Manuel. Você pensa que já viu tudo? Estamos ouvindo aí o hino nacional brasileiro em ritmo de forró. Em 1 minuto, as últimas da turma do bate-bola.